Sejam bem-vindos ao Toque de Bola, o programa que regressa ao passado e recupera as grandes histórias e protagonistas que ajudam a entender a atualidade. Eu sou o Fernando Urbano e, como sempre, terei a companhia dos meus camaradas Rogério Azevedo e Paulo Cunha. Paulo, neste 25 de Abril, que é uma data obviamente importante para todos, mas também importante para alguém muito especial, porque fará 25 anos, neste 25 de Abril, que se estreou um dos melhores defesas centrais, diria, portugueses. Concordas? Concordo, um dos melhores de sempre, que já nessa altura, e o que não era muito habitual, era um central com espírito de número 10, de sair a jogar, de saber o que fazer com a bola, poucos gestões para a bancada, boa na ligação com o resto da equipa, portanto estava avançado em relação ao tempo dele, Rogério. Sim, começaste a falar da forma como falaste, eu pensei que estavas a falar do Franz Beckenbauer, mas Franz Beckenbauer infelizmente já faleceu e é alemão, por isso não pode ser o Franz Beckenbauer, tem que ser outro grandíssimo jogador da Seleção Nacional, Fernando. É, Jorge Andrade, bem-vindo ao Toque de Bola. Obrigado a todos e por esta introdução fantástica. Beckenbauer é um dos meus ídolos e na posição que jogava estava muito à frente do seu tempo e é daquelas pessoas que depois do futebol teve mais, se calhar, um papel mais importante na Federação Alemã e também na FIFA, onde ele passou para dar seguimento ao trabalho que ele fez dentro de campo, e é um dos bons e grandes exemplos que por vezes podíamos tentar imitar, não é? Vamos com este ponto de partida, que é justamente esse 25 de Abril de 2001. Que memórias é que tens desse jogo? Portugal jogou com a França, em particular. Sim. Portugal perdeu 4-0, no ponto de vista do resultado não foi o ideal. Mas que memórias é que tens daquele dia? Imagino a alegria que também que foi, não é? Marcante, não? Sim, estava super contente, visto que consegui entrar num grupo que tinha feito um Euro 2000 fantástico. Uma equipa muito forte, com uma geração de ouro que vinha e estava sempre a jogar juntos já há mais de 15 anos, jogadores fantásticos e tentar competir com eles já era importante. Agora, roubar o lugar aos ídolos, né, como o Fernando Couto, era complicado. Nesse jogo joguei com o Fernando Couto na defesa. Foi um jogo super difícil contra a França. O espírito era um espírito em que o António Oliveira, nosso selecionador, tentou encarar como o dia de 25 de Abril, vamos fazer um pouco aqui a vingança do que aconteceu, mas não fizemos vingança nenhuma, porque o estádio estava cheio de portugueses. É um estádio fantástico, o estádio de França, um estádio muito bonito. Mas os franceses ganharam mais uma vez e desta vez de goleada. Para mim foi super importante, é um começo. Tive também muitos jogos que fiquei no banco e não joguei, mas esse jogo foi super importante. E lembro-me de andar a correr atrás do Henry e era impossível. E tu eras muito rápido, não é? Sim, foi impossível nesse jogo. Tivemos uma equipa também mudada. Lembro-me que no 11 estavam jogadores como o Abel Xavier, o Meira, salvo erro, eu, o Nelson, no salvo erro também jogou nesse jogo o Rui Jorge. Tem um 11 diferente daquele habitual, e joguei eu e o Couto na defesa, e depois o selecionador fez algumas mudanças na segunda parte. Joguei com o Hélder, que também era o Hélder Cristóvão, um dos jogadores de referência, um dos ídolos, porque fez uma carreira espetacular no Benfica, foi para a Corunha como eu fui, o trajeto também um pouco parecido, e sim, eu tive a oportunidade nesse jogo de cumprir um dos grandes objetivos de qualquer jogador que começa. O que é que o António Oliveira te disse? É preciso muita coisa para incentivar um jogador que se estreia? Não, porque eu estava com um ritmo forte, eu acho que eu joguei melhor no Estrela da Amadora o último ano do que se calhar no Porto no primeiro ano, porque joguei pouco. Nos primeiros 6 meses não joguei, só joguei na segunda fase. Mas as pessoas já sabiam que eu estava com muita força, estava com vontade de ajudar, e ali ainda existia a dúvida qual era a posição que eu podia jogar, visto que tanto eu e o Fernando Meira fazemos 2 papéis, central, médio. E isso é uma mais-valia para poder entrar no grupo.
Depois, a partir de entrar no grupo, eu quis-me estabelecer na minha posição, que eu estou mais confortável, que é central, e sempre foi assim, tanto nos clubes, no Estrela da Amadora e no Porto, quando comecei, muitas das vezes fui utilizado primeiro como médio e depois como central, que é a minha posição natural, que é para começar também a ganhar rotinas, visto que central é um posto com mais responsabilidade, porque uma perda de bola é quase fatal, não é? Porque só temos o guarda-redes atrás para poder salvar. Mas essa tua forma de jogar diferente também, que era dos outros centrais, também por isso também que fizeste a diferença, é também por essa tua veia de jogador de médio, também que pode jogar a médio. Como é que o teu processo de formação foi feito nesse sentido? Sim, eu quando comecei a jogar nas escolas do Estrela Amadora, comecei a jogar médio direito. E a sorte que antigamente nós éramos testados em todas as posições. Eu joguei defesa esquerda, joguei defesa central, defesa direito, joguei médio. Tive a sorte de passar por quase todos os papéis. E isso faz toda a diferença. E isso tinha uma coisa que me fazia confusão, que era os defesas centrais antigamente a linha do meio campo era quase uma barreira. Sim. E o treinador dizia assim, não passas no meio campo. E aquilo fazia-me muita confusão. E o meu pai, que veio para Portugal para jogar futebol, ele dizia sempre, se tu fizeres só o que o treinador diz, vai ser correto, mas nunca vais destacar. Eu tinha um meu irmão que jogava na mesma posição e era um central mais de posição. E eu, como jogava nas outras posições, tentei ouvir o meu pai e sempre, durante o jogo, tentar uma jogada para mim. Ou seja, todo 90% para o treinador, mas uma jogada minha. E isso, desde miúdo, sempre o fiz. Nos infantis fiz o primeiro um ano só central e era a mesma dinâmica. Tinha uma jogada que eu de atrevimento, mesmo que perdesse a bola não fazia mal. E depois sim, quando chego aos séniores, os treinadores já dão ferramentas para poder fazer o tipo de jogo, ou seja, por onde passar a tocar a bola e ir pelo meio sozinho. E tive treinadores que me ajudaram nesse sentido e não tiveram medo das minhas características, pelo contrário, até usavam as minhas características para poder desbloquear algumas situações. Porque ainda apanhaste aquela fase do central, principalmente na formação, o central de marcação e o líbero, não é? Sim, passaste sim. por essa fase. Sim. Tu acredito que eras o líbero, não é? Sim, fazia os dois papéis, mas ao princípio era mesmo líbero. Um colega marcava, que era o Hamilton, que éramos primos, somos primos. O Hamilton marcava e eu ficava na sobra. E era muito fácil jogar. O livro era uma maravilha. Tu eras um bocado tipo central, como um central com espírito número 10. Ele jogava com o número 10. E chegaste até a jogar com o foi número uma 10. das prendas grandes que me deram no futebol. Foi o Zé Luís, que trabalha no Farense, que é o diretor. Trabalhou muitos anos no Estrela da Amadora. Sim, no Estrela da Amadora. E quando eu chego aos séniores com o Fernando Santos, estava um avançado que era o Anderson, o sueco, e ele saiu da equipa, que ele era o número 10. O número 10 ficou vago e ninguém quis assumir o número 10. E ele disse, tenho um presente para ti. Ele assim, o presente para mim era ficar no plantel, não é? Que sair dos júniores diretamente para os séniores com 19 anos já estava mais do que de objetivo cumprido. Ele, vou-te dar o número 10. Ok? E espero que tenhas sorte. E por acaso, esse número fazia-me sentir especial. Não é? É um número que toda a gente olha diferente. Jogava no meio campo e jogava a central. Sempre que jogava a central, diziam central número 10. Vamos ver, dá aquela pressão boa, não é? É um número mítico, vale ou não vale? E isso ajudou-me, pelo menos as pessoas. A curiosidade estava lá, depois tinha que ter fundamento, não é? E acho que correu muito bem. O Fernando Santos disse quando puxou para sénior, o que é que... Eu tive... no Estrela da Amadora tínhamos uma fase de transição muito, muito boa e muito fácil. Porque durante o ano nós treinávamos com os séniores e já estávamos habituados. No ano anterior a eu entrar no plantel, eu fiz jogos quase todos particulares do Estrela, com o Estoril, fizemos com o Fenerbahçe, marquei com o Stadinov e tudo, jogámos contra equipas coreanas, tudo o tipo de jogos que havia amigáveis, eu tive a sorte de ter feito. Eu e a maioria dos colegas que subiam aos séniores, 3, 4
Os jogadores sempre subiam, havia um contacto intenso e isso o Miguel Quaresma e também com o Marcos Pedrosa, que era o vice-presidente do Estrela da Amadora, coordenavam muito bem. Daí que o Estrela teve sempre jogadores da casa e sempre disponíveis para o plantel. E quando eu chego ao primeiro ano, já não é um ano zero. Já é um ano... Já vens ambientado. Sim, já venho ambientado. Isso não valida que não tenhas sido dispensado Sim. relativamente novinho, porque eras baixinho, não é? Sim, eu com 15 anos fui dispensado para o Real Massamá hoje em dia, que era só Massamá. Depois fundiu-se houve a fusão com o Queluz. E aí eu joguei um ano todo a defesa de direito, porque era muito pequenino, então, para não estar no meio da confusão. Foi um ano em que eu mudei a minha mentalidade em termos do que é. Até ali eu pensava que o futebol era tudo maravilhoso, não é? Jogar na equipa da terra, tudo perto, ia ser sempre levado ao colo até aos séniores, e ali mudei a minha forma de pensar e eu acho que eu tornei-me, sem querer, mais responsável e mais competente a partir dessa idade, porque eu disse para mim, nunca mais quero ser dispensado por nenhum treinador. E acho que correu bem. Falaste aí no nome do Miguel Quaresma. Sim. Foste treinado por grandes treinadores, Fernando Santos, Sim. Jorge Jesus, Mourinho, uma série deles. Mas é um treinador que te marcou. Para mim é o melhor treinador, porque ele fez magia, porque juntar miúdos de um contexto difícil, muitos... Antigamente nós os pais iam trabalhar, éramos nós que éramos responsáveis aí para o treino, não faltar treinos, tínhamos jogadores como o Miguel, que depois foi para o Benfica, que vinham de comboio e éramos jogadores responsáveis, não é? E o Quaresma deu-nos essa responsabilidade. E depois, como ele tinha contacto e a experiência do mundo do que é ser profissional, preparou-nos muito bem e fez a ponte, como eu tinha dito, com o Marcos Pedrosa, com a primeira equipa, e nós tínhamos um contacto sempre muito frequente com a primeira equipa, o que fez com que nós, quando chegássemos lá, tínhamos uma bagagem muito grande. Ou seja, estava a roubar os livros da universidade e a dar-nos a nós. Era muito, muito fácil para quem vinha dos juniores integrar-se nos séniores, mesmo com esquemas diferentes. Nós, nos juniores, jogávamos com 3 defesas. E era um esquema muito complexo, mas depois quando chegávamos aos séniores jogar com 4 para nós era teta, era muito fácil e resultou, e daí que o Miguel Quaresma foi o treinador mais importante na minha vida. Jorge, essa resiliência que falaste tem também a ver, e isto baseando um bocadinho em algumas entrevistas que li agora, no esforço e nas dificuldades porque o teu pai passou, ou não sei se o pai e a mãe ou só o pai. Sim, tiveste palavras muito fortes da vida dele, das dificuldades que ele passou. Sim, eu acho que o contexto familiar ajudou muito. Como a geração seguinte é sempre beneficiada, não é? Hoje os meus filhos são mais beneficiados e acho que acontece a toda a gente. E os meus pais vieram cedo, a minha mãe veio com 20 anos para Lisboa, o meu pai veio com 18 anos para Lisboa. O meu pai, a família foi de Cabo Verde para Santo Tomé e jogava no Santana Futebol Clube em Santo Tomé e veio depois para Portugal com uma carta do Atlético e outra do Belenenses. E então ele chegou ao Porto em Lisboa e o senhor do Atlético chegou primeiro levou o meu pai. O meu pai foi jogador do Atlético assim. E foi essa... A família trabalhava na roça do cacau, lá na roça da Água e Zé. Acho que é a única que está ativa ainda em Santo Tomé. Algumas já têm pessoas italianas a fazer cacau. E essa resiliência e o meu pai, o gosto tão forte que ele tem pelo futebol, incutiu-nos esse bichinho. E a coisa é a responsabilidade, porque o meu pai, quando entra no barco para vir para Lisboa, o meu avô só lhe deu um conselho. Quem junta com porcos, come farelo. Ou seja, tens que guiar-te pelos caminhos certos, não entrar na má vida e pronto. E é isso. Eu acho que é o resumo da nossa vida. Temos de estar sempre aliados quem nos faz mais forte e não quem nos torna débeis. Nessa quando tu chegas ao Estrela e rapidamente também apesar de tudo não foi fácil, porque as pessoas hoje olham para o Estrela hoje, mas o Estrela há 20 e tal anos
Era uma equipa fortíssima, sempre Sim. tendo equipas fortes, e tanto é que os grandes sentiam sempre muitas dificuldades na Amadora. Que episódios é que mais te marcaram no Estrela? Sei que foram muitos, mas se tivesse que A escolher... pré-época era muito agressiva. Eu no Estrela da Amadora tive as pré-épocas mais agressivas da minha vida, porque era muito treino físico, eu acho que aquilo era um exército. Eu costumo dizer que Só nós... falta ir para os comandos lá da Sim, Amadora. nós descansávamos ao domingo, ou no dia do jogo. Porque como a semana era uma semana mais longa do que o normal, os treinadores davam muita carga física durante a semana. E havia um dia que era a quarta-feira europeia, que eles chamavam, já que não tínhamos... Sim, com o Fernando Santos e com o Jesus? Sim, com os dois. Já como não íamos às competições europeias, com os Jesus fomos a Intertoto e depois já não... A Intertoto acaba cedo, não fomos à Liga, na altura, a Taça UEFA. Às quartas-feiras, para dar ritmo para o fim de semana, e o plantel está todo ao mesmo nível físico, eram dadas cargas muito, muito violentas. Existia na pré-época treinos de praia, treinos de campo de golfe, era horrível. E por acaso nós já vinhamos com uma bagagem dos juniores, nós destacávamos nos séniores em termos físicos, mas eu não sei como é que colegas nossos, com já 35 e o Rebelo com 40, conseguiam aguentar Mas aguentavam. Sim, e eram os primeiros da fila. O Rebelo, o Fonseca, eram incríveis. Por exemplo, o Fernando Santos apitava, estávamos no balneário e tínhamos que sair a correr para começar o treino de quarta-feira de manhã, que era um treino militar. Ele aprendeu lá quando foi jogador do Benfica, com o Jimmy Hagan, e para nós, o Jimmy Hagan foi terror para ele, mas eu acho que foi mais terror para nós. Vocês podiam fazer como o Fernando Santos fazia com o Jimmy Hagan, não é? Pois, escondia-se um bocado. Escondia-se, mas ele já sabia as era manhas privilegiado, trabalhava no hotel, era menino do hotel, e nós não conseguíamos fugir. Quais eram as diferenças entre primeiro Fernando Santos, logo assim Jorge Jesus, dois treinadores cotadíssimos em Portugal? Eu acho que quais são as diferenças deles? a comunicação. O Fernando Santos não comunicava com os mais novos e fechava o grupo com os que iam jogar e os mais velhos. E depois os mais velhos é que passavam a mensagem aos mais novos. Enquanto o Jesus não, o Jesus era toda a gente. Tanto o mais novo, o mais velho, levava-me na cabeça, tanto um mais... Era meio estranho, não havia muita hierarquia. E o Fernando Santos estabelecia a hierarquia. Eu gosto, porque em casa também, os mais velhos respeitamos os mais velhos, depois... Na cultura da minha casa é assim, a minha avó é que manda. A minha avó, se estiver em casa, tem hoje 100 anos, se ela fizer um reparo, toda a gente cala e baixa as orelhas. Não o contrário. Com o Jesus era um pouco anárquico, ou seja, ele estava muito focado no jogo. Então, se fosse velho ou novo e estava a prejudicar a ideia de jogo dele, aquilo era super complicado. Daí que quando ele estava no banco, muitos jogadores preferiam jogar, os laterais descansavam quando estavam a jogar no lado contrário. Mas em termos de séniores, o Jorge Jesus foi o treinador mais competente que eu tive. Porque ele, o que idealizava e que transmitia aos jogadores, acontecia dentro do jogo. E depois, para cada jogo, ele conseguia montar uma estratégia diferente. É uma pessoa de estudo, é uma pessoa de empenho. Agora, vamos dizer, é a pessoa mais afável. Não é a pessoa mais afável, mas acho que, segundo os relatos, está melhor. Tens assim alguma história com ele, daquelas que ainda hoje... 3 mil histórias. Ele trocava os nomes todos e tínhamos sempre uma muleta que era o Pedro Simões. E o Pedro Simões, Missa, não se diz assim, esse nome. Mas eu acho que ele fazia de propósito. Eu acho que é esta parte, porque à sexta-feira nós tínhamos treino de manhã e depois à tarde era a sessão de banhos e massagens, antigamente chamava-se assim, e de vídeo análise para o jogo a seguir. Já tínhamos esse cuidado e ele depois montava os esquemas táticos e dizia os nomes, mas ele sabia as equipas todas e os jogadores, as características dos jogadores, era incrível. Mas nos nomes parecia que fazia, eu acho que fazia de propósito. E então era o PC, mas era a nossa muleta. E ele montava as peças no quadro e de vez em quando uma peça caía. E ele disse assim, já me estás a lixar. Com F. Já me estás a lixar. Era muito engraçado, muito engraçado. Situações de campo, tem 3 mil situações, por exemplo.
vamos fazer uma fila indiana 2-2. Ou pares de 3. Epá, eu acho que ele faz de propósito. Eu sou da Amadora, eu sei falar a língua dele. Falamos a mesmo o madurense, sei lá. Os motocarros. E depois, essa dos motocarros foi um jogo. Nós vinhamos da Caparica para o campo, para Lisboa, né? Tínhamos de passar a ponte e para ir jogar no campo do Estrela. E ele, depois do jogo, eu queria agradecer aos motocarros da Amadora. Epá, isto saiu nos highlights do fim do ano, ou seja, uma figuraça. E aquelas histórias do fora da colocação da linha da defesa por centímetros, esse rigor. Isso é incrível. Nós tínhamos também, se jogássemos sábado à tarde ou à noite, nós tínhamos um treino sábado de manhã que era não havia bola. Ele montava as tacas dentro de campo e nós assim, sem bola, vamos fazer o que é ao campo. Não é? Pensávamos que não íamos fazer nada. E ele colocava as tacas e depois era o que se faz hoje no treino de bola descoberta ou bola coberta, que é quando estamos com pressão ou sem pressão, ou quando alguém está com bola e não tem um opositor, ou quando está com bola e pode lançar para todo lado, não é? Então ele fazia várias situações e metia as tacas dos 11 jogadores, né? O guarda-redes mais os 10 de campo, e nós tínhamos que movimentar consoante as tacas depois laterais que ele tinha dentro do campo. Nós dizíamos, vamos, se a bola estiver no lateral deles, onde é que a gente se coloca, né? E nós deslocávamos. Mas pronto, nós assim, não era muito rigoroso para nós. Nós íamos devagar, e ele assim, não é assim, mais rápido. Quer dizer, sem bola. Mais rápido. E nós íamos, colocávamos na situação assim, está mal, não é assim. Lateral, o lateral, o outro tem que estar a ver a zona e depois a partir dali montar a linha. Ele tinha tudo muito coisa. No meio campo era mais difícil de tentar organizar e ele tinha na cabeça dele tudo montado. Ao fim de várias vezes nós fazermos, já era nós que corrigíamos algumas situações. Mister, se calhar nesta posição eu poderia estar mais à frente dele assim. Também está bem. Ou seja, era uma pessoa que ao fim de... Nós tivemos 2 anos, ao fim do segundo ano, como já sabíamos das dinâmicas dele, já éramos nós que interpelávamos e estávamos era um diálogo até super interessante. E havia sempre alguém, mas que apesar de tudo, que fugia à regra? Sim, os jogadores como o Verona, que era um portento. O Verona foi dos melhores jogadores que apareceram no Estrela da Amadora. Tecnicamente era... Ou o Gaúcho, em termos de defesa. O Gaúcho, se fizesse tudo físico ou tudo tático que o Jesus mandasse, já não conseguia fazer golos. Não fazia. Ou seja, ele dizia, missa, escolha. ou vou defender, ou se eu defender, não ataco. E esses jogadores há que respeitar também. E acho que os treinadores e o Jesus nisso percebia, porque em termos do que era o Gaúcho, não exigia tanto do Gaúcho na funções defensivas, mais de cobertura do que perseguir alguém para marcar. Era uma equipa com muita mística, esse Estrela da Amadora. Sim, era. O ambiente todo à volta da sim, equipa. E jogar em casa é especial. Vemos que, mesmo agora, o Sporting teve dificuldade contra o Estrela da Amadora. O Estrela tem um excelente treinador e basta ter um ambiente favorável ali e as coisas parece que encaixam. É um campo especial e quem souber jogar ali em ambientes especiais pode ganhar a qualquer adversário. Jorge, Sim. tenho aqui uma fotozinha que nós temos sempre alguma coisa que é, não sabemos, o convidado não sabe o que é que está na foto para tentar adivinhar. Okay. E eu aqui vou mostrar apenas lá para casa e queria dizer que estás tu na foto, Tens mais um grande treinador do futebol português e um grande humorista português. Da atualidade. Eu gostava de saber da atualidade, eu gostava de saber se consegues lá chegar. Um grande treinador e um grande humorista. Cândido Costa? Não esperava que acertasse. Não Então esperava. é o Jesus e o Cândido Costa. Não, falta, é no Porto. É no Porto, eu, Fernando Santos e o Cândido Costa. Não. É treinador? É. Mourinho. Mourinho. Eu com o Mourinho, eu tenho foto com o Mourinho. Eu não sabia que tinha foto com o Mourinho. Mas o humorista foi. Não estava à espera que acertasses. Não, o humorista é o Cândido. Eu sou padrinho do Cândido. Temos uma vida no Porto, morávamos muito perto, estávamos sempre juntos. Quanto ao Mourinho, o Mourinho quando chegou foi uma maravilha. Eu passávamos dos treinos em que eram físicos e o treino do Mourinho era 1 horinha curta e tudo com bola e jogos, mini-jogos que puxavam pela cabeça. E
Gostei muito do Mourinho, temos uma relação, não é de dia a dia, mas sou das pessoas que defendem a ideologia dele e a forma como ele trabalha, mas estes anos para mim foram duros porque o Porto não ganhava, não é? E está no período que o Porto não Sim, estava... És um dos poucos jogadores da tua geração que não é campeão nacional no Porto, que jogou no Porto sem ser campeão nacional. Sim, foi sacrificado para ser vendido para... E depois não joga, não tens a oportunidade de ganhar a Taça UEFA e a Champions. O meu dinheiro, 16 milhões, salvo erro, serviu para o Porto sustentar também o projeto. Daí que eu não fico triste. Fico contente de saber que as pessoas que eu comecei no Porto e aqueles que aguentaram firmes, ganharam coisas super importantes, porque eu depois fui fazer o meu caminho e também tentei conquistar coisas do outro lado, porque a evolução para uma Liga Espanhola também, naquela altura, para mim, foi muito bom. Tu esta época é uma época, ou seja, é uma época conturbada, mas que depois o Porto cria aí os alicerces para ganhar com o Canho ou com o Mourinho. Sim. A época começou com o Otávio, como é que descreves essa época? O Otávio Machado estava com o professor Rui Oliveira, que os treinos era muito à base de coordenação, tudo o que era coordenação motora, e para nós fez uma mudança, fez um pouco, tivemos que mudar a nossa maneira de treinar, e só que os resultados apareceram. Nós ganhamos na fase de eliminatórias para acesso à Liga, pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ganhamos ao Barry Town 8-0. Depois no segundo jogo já pude descansar alguns jogadores. Eu, por exemplo, não joguei no segundo jogo. E depois jogamos no Grasshoppers e conseguimos vencer o Grasshoppers e entramos na Liga dos Campeões, que era o nosso grande objetivo desse ano. E entrar na Liga dos Campeões para o clube significava muito, um encaixe financeiro, visibilidade para os jogadores. Só que quem começou o projeto foi o Otávio Machado e os resultados depois no meio não apareceram. Tivemos alguma dificuldade. O Otávio Machado teve uma semana, a decisão se sai ou não sai, e aquela semana fez-nos muita moça. Fez moça, havia muita desconfiança entre nós, e depois entra o Mourinho. E o grupo estava meio dividido. Uma pessoa que entra tipo Sim, porque Dom Sebastião. Não foi unânime, não é? Não. Porque hoje em dia parece... Toda a gente sabia quem era o Mourinho, porque o pai dele foi treinador, ele também acompanhou o Manuel Fernandes, o Mr. Manuel Fernandes, o Bobby Robson, só que não sabíamos a bagagem que ele tinha, e ele tinha sido nosso adversário no Leiria. Sabíamos que ele estava muito bem, até quando jogámos contra eles, o Otávio Machado era o treinador, o professor Rui Oliveira viu o aquecimento do Rui Faria na altura e disse assim: Jorge, estes estão muito bem preparados. Eu sei porquê, professor. Olha, a coordenação, os exercícios, muito, muito bem. Ou seja, já sabíamos que vinha aqui alguma coisa importante. Agora, o discurso foi um bocado... entrou muito... Confiança à Mourinho. A mim pareceu-me demasiado. Não é? Para alguns não. Era aquilo que queriam ouvir. Este ano talvez vamos ser campeões, mas para o ano vamos ser campeões de certeza. Ou seja, e o grupo dividiu ali um pouco. Eu tive que fazer um pouco o luto do treinador que me punha a jogar, que era o Otávio Machado. Fui criticado um pouco pela minha forma de jogar, porque o Otávio Machado, em termos do que era centrais, gostava mais de uma bola longa, direto ao extremo, que é o Capucho. Eu tinha uma jogada que era, pegava na bola, metia a bola longa para o Capucho chegava e cruzava, sem muito toque. Muita elaboração. E chega ao Mourinho, vem do Barcelona, cheio de toques na bola. Sempre que começávamos o exercício de passe, e eu fazia um passe longo, e ele assim: começa outra vez. Ou seja, houve ali um choque. Demorei a adaptar-me um pouco ao... Sim, porque essa era uma característica boa que tu tinhas. Sim, era, foste muito bom nos mas como longos, o Otávio Machado jogámos diferente, e tive uma transição. Existiu uma transição, joguei na mesma, mas não foi fácil. Mas o Mourinho conseguiu fazer o caminho dele, e o Porto teve sucesso. Jorge, tiveste algum colega teu que tivesse vindo do Estrela e no Porto e que se tornasse um grande amigo teu, por exemplo? Cheinho, sim. Cheinho? Sim. Por acaso estava a pensar no Cheinho. Grande foto, sim.
esta foto, eu posso mostrá-la para casa se quiserem. Esta foto Shane, cheia. Nelson. E o Nelson. Este foi um jogo que jogamos pré-época. Eu acho que foi com... Está aqui o adversário, isto parece quase um Flamengo. Mas... Marítimo. Não, é Fluminense ou é pré-época. E o Shane marcou um grande golo nesse jogo de pré-época, então fui festejar com ele. É uma equipa brasileira, sim. Eu acho que foi o Fluminense. Tu foste aposta do Otávio Machado, toda a gente sabe. Fizeste até dupla ali com o Ricardo Carvalho e estás naquele célebre jogo em que o Jorge Costa... Vocês estão a jogar 3 centrais, não sei se estarias a jogar no meio campo, se estarias a jogar a central. Estava a jogar a médio. Estava a jogar a médio, pronto, ok. Exato. Nós estávamos na dúvida porque jogava o Ibarra e o Mário Silva, às vezes podiam estar a jogar com 3. E aquele célebre episódio que o Jorge Costa, o malogrado Jorge Costa, sai e tirava a braçadeira de capitão. Como é que tu vivias aquilo? Porque, de certa forma, tu e o Ricardo Carvalho estavam a tirar da equipa um jogador que era um símbolo do clube naquela altura. Sim. Como é que era a gestão no balneário? Como é que era... A mim, em termos de carreira, é sempre super difícil porque, por exemplo, eu para jogar no Estrela da Amadora tinha que tirar lugar a um ídolo, o Rebelo, tinha o Leal, tinha jogadores que faziam essa posição. E não podes olhar para... Tens que jogar, não é? Tens que... no Estrela comecei a fazer dupla com o Raul Oliveira, éramos mais novos e o último ano jogámos praticamente eu e o Raul Oliveira. Depois chegou ao Porto, tinha o Aloysio e o Jorge Costa. No cenário daqueles, os primeiros meses eu não joguei, assim, é impossível. O Aloysio é o melhor central de sempre do Porto e depois está o Jorge Costa, que é o capitão. É trabalhar e confiar, porque também o treinador era um treinador que me conhecia, o Fernando Santos. Se levou para a equipa é porque tinha um plano para mim. E a maneira de eu entrar na equipa é como tinha falado há bocado. Eu comecei a entrar como médio, fiz os primeiros jogos, até jogámos com o Alverca, salvo erro, ganhar. Eu joguei a médio centro, entrei para médio centro. E depois há um jogo que perdemos e ia dar-se a revolução, que foi com o Leiria. E o Aloysio sai da equipa e eu entro. Depois, no segundo ano, o Ricardo Carvalho regressa de empréstimo, estava no Alverca, salvo erro, regressa ao Porto e havia a questão de tínhamos muitos centrais. Era o Jorge Costa, era eu, o Ricardo Silva, o Ricardo Carvalho, Ricardo Costa, era muita gente. E emprestados, o Bruno Alves e o Tonel, era central. Era uma fábrica. E então a opção do Otávio foi, até na Liga dos Campeões, com o Rosenborg, há um jogo que eu jogo a média, jogo eu, Paredes e Costinha, ou seja, não passava nada. E o Deco, e Pena, e ganhámos ligeiro, Rosenborg. E aquilo ele foi empurrando aquilo com a barriga, mas não era lógico a equipa jogar com tanta gente, com cariz defensivo. E esse jogo, o Vitória Setúbal estava 0-0 e o jogo estava penro, não estava a fluir. E então o treinador disse assim, vou apostar, meter-me a mim com o Ricardo Carvalho, que era uma dupla nova. Foi o primeiro que apostou em termos de clube. Eu e o Ricardo Carvalho já jogávamos, conhecíamos jogar juntos, já tínhamos jogado juntos no Sub-20, já nos conhecíamos perfeitamente. E aquilo para nós fez sentido. E depois na seleção também jogámos, ou seja, um colega que eu jogava de olhos fechados. E quem sofreu aqui foi o Jorge Costa, que naquele ato de saída dizem que mandou a abraçadeira para o chão e pronto, fez ali um momento com muito símbolo de tirar a bandeira para o chão, mas não, o Jorge Costa só queria sair do campo, estava frustrado porque queria ganhar o jogo, não é? E foi emprestado depois para o Charlton e depois regressa no ano a seguir, depois do Mundial, e correu tudo bem com o Mourinho, sim. E aí fui eu sacrificado, fui vendido. E para o clube ter dinheiro para fazer o projeto de voltar a ser campeão e voltar a estar forte, e correu super bem, mas tinha lógica porque era a posição que tínhamos mais jogadores, 9 jogadores de cariz defensivo, ainda contrataram o Pedro Emanuel, fazia-se todo sentido. Eu estava numa evolução espetacular, então não fiquei triste da decisão, porque era muito defesa central. Jorge, há uma história que salve, já contaste numa entrevista, que
quando eu ligo, quase que duvido que seja verdade, mas estás aqui para dizer se é ou não verdade. Chegas ao Corunha e o treinador não sabe quem tu és, falas com ele não sabe quem tu é, não sabe a posição. Como é que isso é possível? Eu cheguei cheio de moral, né? Cheguei à Corunha, vou chegar a um clube, fui vendido por 16 milhões e o Nuno, que regressou ao Porto, tudo bem, o treinador, aquela primeira conversa com o treinador, o Irureta, ele chama-me ao gabinete dele e diz: como é que te chamas? Ah, Jorge. Ok. Como é que se Que chama? posição é que jogas? Eu no Fóculo Porto jogava central pela esquerda. Ele assim: central pela esquerda. Central pela esquerda não vais poder jogar. Aqui o central pela esquerda é o Naidé. Eu assim: está bem. Ele assim: este presidente é sempre a mesma coisa. Eu pedi um avançado e ele trouxe-me um central. Ok, vai lá e depois a gente fala mais. Eu saí dali da reunião, Cheio de eu moral, queria cheio de partir moral. tudo, não. Quer dizer, o balão esvaziou-se. Eu disse: isto não é inacreditável. Eu acho, e depois, mais à frente, percebi, o treinador, o Irureta, fazia de propósito. Não é? Aquilo é tipo. Para ver a tua reação, Fazia-se não é? distraído com muita coisa. Tínhamos jogadores com muita personalidade, e o que é que ele fazia? Ali, sempre que as reuniões com ele, eram reuniões para descer o ego, para baixar à terra. Ele depois soube que ele fazia reuniões com outros colegas que estavam em conflito. Por exemplo, existia um conflito no treino, que o jogador não estava de acordo, ou porque jogava ou porque não jogava, e chegava ao balneário, ele chamava o jogador e dizia: reunião, olha, porque é que estás insatisfeito? Eu tenho que jogar, eu sou melhor que o meu colega. Ele assim: espera lá, quanto é que mede a área do campo de futebol? Eu assim: mister, eu sou jogador de futebol, eu não sei, quero lá saber quanto. Se tu não sabes quanto é que mede a área do campo de futebol, como é que queres jogar? Acabou a reunião. Ou seja, era uma Desarmava-te. pessoa para baixar o ego. Era uma pessoa que jogou futebol, era super calmo, e era o treinador que, se calhar, o clube precisava na altura para ter toda a gente contente. E era toda a gente contente, e era o que o clube queria. Foi um treinador campeão, ou seja, o Irureta foi um treinador que me marcou, e era uma pessoa super simples. Esse Corunha não se compara ao que é o Corunha hoje. Era um clube Sim. fortíssimo. E, É meia final de Champions. Tínhamos 3 jogadores de posição. O autocarro para a pré-época partia com 35 jogadores. Era incrível. Havia jogadores que ficavam o ano todo e não estavam nem sequer inscritos. Era super forte. Nesse ano tivemos o Bota de Ouro da Europa, que foi o Roy Mackay, e os suplentes dele eram o Tristan e o Pandiani, e o Louco Abreu era sempre emprestado. Fazia para a época e ia embora. Tinha Ou um seja, Djalminha e o também, Turo que era um Flores, craque. era muita gente. E o Djalminha, como é que era? O Djalminha é bolador, isso é nosso bola. Ele e Valerão são bolas de ouro. Jogadores bolador, esqueça. Para ter uma ideia, o Valerão ia a todos os estádios, menos um que era o Atlético de Madrid, onde ele desceu de divisão e as coisas não foram tão fáceis. Mas era o único jogador em Espanha que era aplaudido em todos os campos. Era médio centro, não era? Sim, médio ofensivo, e super respeitado, e um talento fora do normal. imagino, e com o Djalminha, aliás, muitos brasileiros dizem que ele, se fosse hoje, Sim. faça o que é a seleção hoje, mas que o Djalminha nasceu na geração errada porque nem conseguia ser nem sempre titular de uma seleção brasileira, porque era uma seleção que era campeã Sim. do mundo, não é? Mas jogava muito, não é? Na posição 10 eu tive sempre grandes craques. Na seleção temos o Rui Costa, que é um jogador bolador também, foi talento fora do normal. Depois temos o Deco, que em 2004 devia ter sido bolador. Djalminha, que era um dos ídolos, dos jogadores que o Deco admirava, ou seja, jogar com jogadores destes faz toda a diferença. São jogadores que mudam a dinâmica, e depois o Djalminha é um jogador com personalidade, ou seja, conseguia tirar o defesa que lhe estava a marcar, ficava maluco, tirava do sério. Ou seja, uma pessoa super, e depois fora de campo, super inteligente. Eu não conheço um jogador que tenha sido número 10 que não seja inteligente, ou seja, tem que ser uma pessoa com uma visão. Até aquele rapaz do Estrela da Amadora, que jogava com o 10 nas costas. Não, mas era por super engano, inteligente. Eu nunca joguei número 10 uma época toda profissional, não. Mas
É o número 10, não, antigamente era o melhor jogador por alguma coisa. Diz-me uma coisa, quando estavas no Corunha e naquela célebre meia final, se houvesse VAR, hoje não serias expulso naquele lance com o Deco? Eu penso que não, mas eu acho que fui muito burro. Uma pessoa tem que saber separar as coisas e ali eu não devia ter feito aquele gesto. A culpa foi minha. Não podemos tirar a culpa. Privou-me de jogar o segundo jogo e foi o jogo que perdemos. E gostava de ter participado. E alguma vez falaste com o Marcos Merck depois disso? Sobre Sim, esse foi assunto? o árbitro que nos apitou Na final? de 2004. Esse ano de ser expulso eu não podia reclamar, senão ia ser prejudicado. Era um ano de europeu, era importante nem reclamar. E foi o árbitro que nos apitou Portugal-Grécia. Ou seja, infelizmente esse árbitro teve nos jogos mais decisivos da minha vida. Mas mantens boa relação com este senhor que está aqui na foto, não? Com o Deco sempre, sim. O Deco eu acho que é como eu digo, uma pessoa que joga na posição que ele jogava. Não conheço ninguém que seja uma pessoa super dotada em termos mentais. Dentro e fora de campo é um mágico, não é? E depois tem outra coisa, é super simples, é o que vês. É um dos jogadores que quando eu cheguei tinha uma posição um pouco fragilizada no Porto, tinha tido algumas lesões. O Fernando Santos foi o jogador que melhor entendeu o Deco em termos do que era a posição dele em campo, obrigou a defender, e isso fez toda a diferença na carreira dele, porque ele depois mais à frente até jogava com o Ronaldinho e jogava um pouco mais a 8. Quase a 8. E conseguia defender e atacar com uma magia espetacular. Jorge, se fosse ao contrário, imagina que tinha sido o Deco naquele jogo a dar-te um toque, tu terias dito ao árbitro: não o expulses porque ele é meu amigo e isto foi uma brincadeira. Não sei, eu acho que toda a gente quer ganhar, não é? O árbitro ali não ia voltar atrás. Pelas características, era muito decisivo, um jogo decisivo também para o árbitro. Mas tu achas que terias tomado essa atitude pela relação que tens com ele? Sim, porque a minha pressão no Deportivo era uma pressão diferente. Para terem uma ideia, o Deportivo é um clube que ganhou um campeonato, perdeu um em 94, salvo erro, mas ganhou De forma dramática, sim. mas em termos do que é estar sempre constantemente a ganhar os títulos, não é a posição do Depor. Por isso era uma oportunidade única. Daí por isso é que eu fico muito magoado, porque há uma geração que foi para o lixo porque podia ser consagrada. Agora no Porto, toda a pressão que existe no Porto, eu entendo perfeitamente a posição. Há jogadores que não... Eu fui expulso e nem se aproximaram a mim para dizer: calma, Jorge. Aliás, há casos mesmo, ficou certo aquele caso no Mundial do Ronaldo a pedir a expulsão do Rooney quando ele tem aquela entrada sobre o Ricardo Carvalho. Estamos a competir, o erro é meu. Eu não tenho que estar a brincar com ninguém, tenho que focar-me no jogo e sair prejudicado porque não tive a oportunidade de jogar o segundo jogo. Ainda no Porto, naquela altura o Benfica também não estava muito bem, os principais duelos eram com o Sporting. Havia algum jogador... O jogador mais difícil é o João Vieira Pinto. Nos anos que isto é falta? Este aqui é falta ou não? Ou não? Este aqui a mim parece uma entrada um bocadinho mais forte. Acho que é falta do João Pinto, não é? Deixa eu ver. Este não sei se foi um jogo em Coimbra. Final da Supertaça, não é? Final da Supertaça, que foi expulso o Jorge Costa, salvo erro, e joguei o jogo sozinho a marcar o João Pinto. Tinha que ser falta, porque senão não conseguia parar o João Vieira Pinto, que foi para mim o melhor jogador nacional, o melhor jogador dos campeonatos que eu joguei em Portugal. Foi o João Vieira Pinto, de longe. Era o jogador mais importante, o jogador mais decisivo. Quem jogava, o Jardel foi o melhor goleador. Muito tenho que agradecer às assistências do João Pinto, e sim, era super difícil. E das melhores jogadas defensivas que eu tive foi contra o João Pinto. Tenho uma que jogamos nas Antas, que ele adianta-se e eu consigo ainda recuperar e tirar a bola. É um dos ídolos também. Há pouco, quando íamos falando da forma como acabaste por tirar lugar a monstros, monstros sagrados até do nosso futebol, o mesmo acontece na seleção e no caso do Euro 2004. Lembras-te como é quando foi aquela passagem, portanto, Portugal perde com a Grécia, depois há uma necessidade quase, até pela uma força da opinião pública, para jogar mais a equipa que era a do Porto, a base do Porto, mas
No teu caso, isso não aconteceu. Continuaste a formar uma dupla. Pá, eu diria que foi das melhores duplas que eu vi também, jogar Jorge Andrade e Ricardo Carvalho. Como é que viveste aquele momento? Eu, com muita tranquilidade, no Euro 2004, era um objetivo de carreira de todos os que estavam ali, porque era um europeu em casa. E todas as conquistas que fizéssemos iam ficar para a história. E ao começar com o pé em falso contra a Grécia, ali tivemos que toda a gente se pôs em causa, se estávamos a fazer bem as coisas, se o grupo era suficiente. Sabíamos que até ao princípio do europeu, antes de fechar os 23 que foram, havia muitas dúvidas. Muitos jogadores que tinham ido a europeus e mundiais e estavam numa pré-lista para entrar e não entraram. Fez confusão a esses jogadores não entrarem. Um dos casos que se fala é do Vitor Bahia, que não entrou nos 23, mas a história desse europeu diz que o Ricardo ocupou o lugar e ocupou bem. Foi essencial na nossa caminhada, mas o primeiro jogo marcou muito a nossa dinâmica. Tivemos que arregaçar as mangas e o treinador fez os ajustes que fez. Os jogadores que estavam com um ritmo muito forte da Liga dos Campeões entraram no segundo jogo e ganhamos a Rússia e pronto, mais do que justificada a entrada deles. Depois ganhamos a Espanha, passamos a fase de grupos e aí já não houve contestação sequer sobre a mudança do primeiro jogo. Claro que tenho pena sempre de tirar lugar de jogadores como o Fernando Couto, como o Rui Jorge também estava a titular, o Paulo Ferreira também era outro que estava a titular, o Rui Costa, que depois foi fundamental também nos outros jogos, ou seja, pode não ter jogado titular, mas também participou com grande evidência nos outros jogos. É uma seleção. Toda a gente, mesmo os que estão no banco, são super importantes. Sabem que era uma caminhada super difícil, mas sim, o primeiro jogo mudou muito a nossa forma de ver, e porque era tudo jogo, como dizia o Scolari, mata-mata, era para nós a eliminar, e acho que fomos super competentes até a final. Marcou-te mais que na tua carreira um jogo como a final, ou, por exemplo, um jogo como aos quartos de final com a Inglaterra, por exemplo? O que é que te marcou mais? O que é que te marca, que deixa mais? Sim, na seleção o jogo mais emotivo é esse, Portugal e Inglaterra, sem dúvida. E depois em 2006 Portugal ainda fez um parecido. Mas sim, esse é o jogo que marca. Marca porque fica na memória de toda a gente, é um jogo épico, é um jogo com emoção. Não começamos bem o jogo, é um lance que até na minha zona, onde a bola é desviada pelo Costinha, passa por cima de mim, e o Owen, que é o homem que eu tenho que estar a marcar, faz gol. Que é mais baixinho que tu. A jogar contra o resultado. O Figo é substituído e cria-se ali uma onda de sem o Figo vamos ser capazes de ganhar, não é? O Postiga entra, e o Postiga é um daqueles heróis improváveis também, porque marca o golo e também marca um dos penaltis da forma como marcou Panenka. Já recuperaste esse penalti quando estavas a ver o... Não, eu já sabia. Já sabias que ele ia marcar a Panenka? Porque nós treinámos no Porto dos penaltis e ele, como tinha muita dificuldade em marcar golo de uma forma normal, começou a bater no meio. Mas eu fazia isso nos treinos, cavadinhas, as panencadas. E fez na qualificação para os Jogos Olímpicos contra a França. Ele bateu o penalti e bateu também no meio, ou seja, para mim não era novidade, para os outros podia ter corrido mal. E o Scolari, o que é que, passados estes anos todos, qual foi o peso que verdadeiramente teve, mais como treinador, mais como motivador? Como é que recordas esse tempo? Eu acho que, em termos do que é jogar pela seleção, muito, até eu chegar ao Scolari, havia muito aquela ideia de que havia um grupo do Norte, outro do Sul, e aqui ele uniu a bandeira, né? A bandeira da janela, e ele foi super importante. Veio com a dinâmica do Mundial do Brasil, que ganharam em 2002, chega aqui derrompendo com uma moral muito, muito grande. Houve um jogo que marcou muito a nós, foi quando jogámos contra o Brasil na estreia do DEC, em que todos os jogadores do Brasil vinham a abraçar o Scolari, que era ex-selecionador. Isso deixou-vos aí... Isso marca, porque ver os jogadores... E com os jogadores, não é? Não eram os jogadores quaisquer. Peso, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, todos a irem a correr para abraçar antes do jogo um selecionador, é raro, não é?
há sempre aquele que fica insatisfeito porque não joga. Isso marcou muito, porque temos a ideia, se eles respeitam, nós porque é que não damos a dúvida e deixar o senhor trabalhar? E acho que correu bem. Jorge, se pudesses voltar a este exato momento em que foi tirada esta fotografia, que é, salvo erro, 4 de julho de 2004, dia da final, Sim. o que é que achas que poderia ser mudado para o resultado final também ser alterado? Eu mudava o árbitro, porque nunca ganhei com aquele árbitro. E acho que até não é eticamente correto um treinador grego ser alemão e o árbitro ser alemão. Não me parece correto. Depois não mudava nada, porque eu acho que a nossa associação está a fazer um caminho espetacular de crescimento. A federação, que em termos de organização, se é o que é hoje uma máquina com organizar e também a participar sempre em mundiais europeus de uma forma consecutiva, deve-se muito ao que fizemos até chegar até ali. Ou seja, não mudava só o árbitro, não mudava mais nada, porque merecemos perder, porque a Grécia ganhou-nos 2 jogos. Quem ganha 2 jogos numa seleção merece ganhar. Mas não mudava assim muita coisa. Porque depois também fizemos uma pequena vingança, porque fomos à França ganhar em casa dos franceses e isso. No estádio onde estreaste. Ou seja, uma vingança muito boa, porque os franceses também mereciam. E pelos imigrantes, pelo carisma que toda a gente que vive fora, e eu que também joguei fora, sei o sentimento de quem está fora. Em 2016 Portugal ter ganho, por isso é uma caminhada, e isto foi uma dor de crescimento, perder uma final, mas espero que Portugal chegue a muitas finais e que ganhe, né? Com o Scolari acabaste por ter algo, acredito que seja algo que te tenha marcado também. O Luís Boa Morte esteve aqui que nos contou isso, que recordou, aliás, que em 2006, se não tivesses lesionado em circunstâncias normais, irias ao Mundial. Sim. Ainda assim, tu vais com a seleção para o Mundial, fazes a recuperação lá, mas pronto, mas depois chateavas a cabeça a eles e punhas a dar filmes de terror. O Luís Boa Morte dizia que às vezes aqui punhas isso e depois tinhas dificuldades em dormir. Explica lá isso. Tinha uma missão com o Scolari, que era no estágio, de estar sempre a ver como é que estavam os jogadores. Estavam mais nervosos, e que sempre que acabava um jogo ele dizia: Jorge, vai ver como é que está o grupo, se está bem ou mal, e depois dizia: olha, diz a eles para focarem já num objetivo seguinte. E entre esses objetivos nós tínhamos quartos individuais, mas eu não gosto de dormir sozinho, nunca gostei, e sempre vou chatear o Boa Morte, o coitado, o Boa Morte. E o Boa Morte, estávamos numa fase de decisão, não é? Depois acho que, salvo erro, tínhamos ganho, íamos jogar contra a França, e há um dos dias que eu disse a ele: olha, não estou conseguindo dormir, tens que ver este filme que eu vi na internet. Epá, isto é incrível. E era na Serra de Sintra, que é um filme onde uma miúda vai uns jovens num carro, apanha uma miúda na Serra de Sintra. Esse filme está ainda, acho que, na internet. E apanham a miúda e começam a perguntar quem que tu és, porque é que estás aqui. E começam aquilo, é uma curva contra curva. E ela disse assim: olha, mas cuidado, foi nesta curva que eu morri. E a miúda desaparece. Eu mostrei a Boa Morte, mostrei a toda a gente. Eles não conseguiram dormir. Assim, este Jorge, em vez de nos dar ferramentas para a gente dormir descansada, vem para aqui com histórias de foram apanhados na curva. Foi, mas são coisas de quem não tem... tenta tirar o foco da pressão da competição, e foi um dos episódios. Aí já te consideravas o maior cantor de karaoke do mundo, ou não? Sempre fui o melhor cantor de karaoke do mundo. A letra está lá, é só cantar. Mas também fizemos uma coisa incrível. Pusemos nas vitórias pusemos o Eusébio, o grande Eusébio da Saquizomba. E era um grande dançarino. Sério? Essa é uma imagem que eu gostava de ter visto. Incrível. Jorge, por falar nisso, agora falaste no nome, vamos fazer a pergunta mais difícil. Quem é o melhor jogador para ti destes três? Estes três? Não, Lionel Messi,
Eu prometo pensei. Eusébio. Messi, vou mostrar aqui. Eusébio. Epá, esta foto é incrível. Eu vou-vos roubar estas fotos. Claro, e para ti, são para Ou ti. este menino que está aqui assim. Cristiano Ronaldo. Epá, isto é muito fácil de responder. Primeiro, o Eusébio é o rei. Pronto. É o meu ídolo número 1 de sempre. Depois, o jogador que nos ilumina agora e vamos ter uma caminhada espetacular é o Cristiano Ronaldo. É a seguir. Depois, a seguir ainda veio o Figo, que é nosso bolador. E o Messi veio. O Messi nem está nas contas. Não está. O que é que estavas aqui a dizer ao Messi? É um grande talento, é um dos melhores do mundo sempre. Vai ficar marcado Isso na também era carreira. falta, não? E aqui no jogo da despedida do Deco, eu subi nas costas do Messi e eu acho que ia partindo das costas. É uma pessoa incrível, mas eu sempre defendo os portugueses e acho injusto até na última bola de ouro não ter ganho nem o Vitinha nem o Nuno Mendes. É incrível. Claro que a bola de ouro é francesa, né? A revista é francesa. Não podiam dar um Tuga, tendo um francês também de Belém com muitos votos. Mas o Eusébio é o Eusébio, pelas dificuldades que era de jogar naquele tempo, o simbolismo que é ele, carregar uma geração toda atrás. O Mundial de 66 é incrível. O próprio Pelé admitiu que ele era o sucessor dele. Depois temos Messi, Maradona, são jogadores que para a Argentina são os melhores do mundo, mas para Portugal, para mim, não podem ser nunca. Vai sempre Cristiano Ronaldo primeiro, Figo, mas quando jogava era o Figo primeiro e o Ronaldo depois. Incrível, não é? Nessa altura, sim. Que nós olhávamos para o Ronaldo, sabíamos se calhar que ele podia perder a bola e o Figo não perdia a bola nunca. Tu chegaste a jogar com ele mesmo. Era o melhor do mundo. Tu em Espanha, quer dizer, não fazias muitos duelos porque ele era um extremo antiga, né? Coisa que já nem há. Hoje em dia já não é aquele extremo antiga pela linha, mas nos jogos que fizeste contra ele, lembras-te assim de algum momento em que Sim. nos duelos diretos com ele? Sim, jogámos várias vezes na Corunha e o que fez-me impressão foi jogar contra os Galácticos, era o Beckham, o Zidane, o Roberto Carlos, e sob pressão o Figo vinha ao meio campo pedir a bola e dar-me a bola e eles davam-lhe a bola automaticamente. Ganhámos 2-0, salvo erro em casa, e tinha o Ronaldo, fenómeno e tudo, mas não, eles respeitavam, era o Figo era o jogador mais importante dos Galácticos. O Zidane era mais tímido, é um talento incrível, tipo, é o Magic Johnson do futebol, não é? Faz controles fantásticos, todas as competições, grandes competições ganhou, mais fechado em termos de personalidade. O Figo não. Figo é o Figo. Uma pessoa super inteligente, depois com bola não perde a bola e nos momentos de crise ele dá a cara pela equipa e isso faz toda a diferença. Qual foi assim o jogador mais difícil que tu marcaste? Que chegaste a um ponto em que disseste, como é que eu vou parar? Como é que eu vou parar? Lá em Espanha foi o Ronaldinho Gaúcho, quando ele chegou com força. Era eu, Naibé, o Scaloni, os três, acho que caímos os três e ele continuou com a bola. Não foram os únicos. Mas o jogador, o ponta de lança que mais confusão me fazia jogar era o Jardel, porque eu joguei com o Estrela da Amadora contra o Jardel e era aquilo, ele fazia golos, ou a bola sobrava, ou a bola caía, estava sendo no sítio certo e depois dava de uma forma, parecia que estava a estar de desprezo, não é? Todo atrapalhado, não é? Que ele não tem estilo nem sequer de jogador de futebol, é mais jogador de vôlei, né? Um mais alto, e era um jogador mais complicado porque no jogo estavas a marcar, não era muito difícil, mas depois na área ele era o maior. Jorge, jogaste no Estrela com o 10, ali no Corunha estás com o 13. 13, sim. Tens algum número assim mais especial? Para central gosto do 4. É? Gosto Então, e 2 4, pode ser 2 4? Sim, pode. Pode ser 2 4. É, Este já não tem propriamente esta idade são, agora. O Tiago e o Lucas são gêmeos, são os putos. Têm 22 anos hoje em dia. Eles vão gostar de ver esta foto. Que grande foto. Isto foi nos estádios da seleção. Fui levar os miúdos, acho que para ver o Cristiano Ronaldo e os outros craques. E Quaresma, já estava a surgir o Nani, já estavam a surgir outros craques também. E agir com os meus filhos. O Lucas tem muita memória. Ele tem memória desde. Ele nasceu em 2003, mas ele tem memória ainda de algumas coisas da Corunha, que não é normal. Um miúdo com 3, 4 anos lembrar-se de algumas coisas, mas é giro ver que eles não veem o pai como jogador, mas
sabem da importância que o pai e o futebol teve para o pai e o que mudou na vida deles, porque tiveram que andar também atrás foi casa a casa. atrás e muda as vidas. Quando tu vês centrais como o Tiago Silva, 41 anos, Sim. o Pepe, que jogou também quase até aos 41, depois tivemos os casos dos Bonucci, etc., os Maldinis, dá-te esse lamento de teres terminado a carreira tão cedo, aos 30 anos. Que jogador é que ainda poderias ter ainda sido ainda mais? Não me dá lamento porque, só por uma coisa, a minha carreira está muito bem estruturada, de Estrela da Amadora, Porto, Corunha, Juventus, que é sempre a subir, não é? Eu só não queria que fosse ao contrário, depois a descer outra vez. Admiro estes jogadores todos, que é um luxo. Por exemplo, no outro dia, na brincadeira, quando soube que o Tiago Silva ia, uma pessoa olha e diz assim, ele está no meu lugar, 40 anos e ainda joga. E hoje em dia acho que a forma como os centrais jogam faz com que os mais velhos tenham uma leitura superior, consigam prolongar e saber os atalhos, e daí que eles não precisam ser tão rápidos para fazer a função. Temos o Zé Fonte, no nosso campeonato temos agora o Tiago Silva, e tínhamos o Pepe, que para mim ainda podia ter jogado, o Otamendi também, e eles sabem os atalhos, e daí que eu tenho pena não ter jogado mais, porque é uma posição que pode com saúde, joga-se até mais tarde. Tu ainda tentaste muito, Sim. mas era... Foi as lesões nos joelhos eram muito complicadas. Sim, a recuperação foi muito complicada, e depois eu como me desvinculei com a Juventus, fiz a pré-época em Málaga. Esta fotografia é alguma tristeza para ti ou não? Sim, alguma tristeza? Sim, era tristeza de perder um Mundial. Era um Mundial que eu pensava que... Vou mostrar aqui a foto. Que era um Mundial que eu pensava que ia fazer igual ao europeu, que era jogar todos os jogos. E jogar um Mundial de todos os jogos é o sonho de qualquer menino. E Portugal tinha condições de ganhar. Fomos à meia-final, tivemos muito bem, fizemos um grande torneio. E acho que o espírito que estava era um espírito muito importante, e toda a gente queria fazer parte. Esta fotografia também tem alguma carga de tristeza forte, presumo. Sim. Os minutos seguintes à derrota na final. Sim, eu, contrário aos meus colegas, não me deu o sentimento de choro. Está aqui o Pauleta, o Ronaldo a chorar, o Rui Costa também, porque alguns jogadores sabiam que era o Rui Costa tinha-se despedido na véspera, não é? Sim, que era uma final, e se calhar o Rui Costa não ia a mais final nenhuma. Eu na altura estava tão cansado, foi um torneio muito desgastante, eu joguei os jogos todos, que a lágrima não saiu, eu estava mesmo esgotado. Ou seja, dei tudo, e quando se dá tudo, eu acho que se não há sentimento para chorar, não tinha vontade de chorar. E a nível das lesões, também deste tudo, tentaste tudo por tudo, procuraste tratamentos alternativos, sim. Por exemplo? Sim, eu era daqueles jogadores que criticava o Boa Morte, que era um dos colegas que estava. O Boa Morte punha gelo por tudo, todos os dias após gelo. Eu até a primeira lesão, eu nem gelo punha, era sempre a andar. Eu pensava que era o super-homem, pensava que era de ferro, mas afinal não. Jorge, e há uma entrevista que referenciaste, não sei se é exatamente assim ou não, que o facto de teres, a partir de uma determinada altura da tua carreira, ter deixado de usar um crucifixo da tua mãe, teve algum simbolismo de teres lesionado assim? É incrível porque eu sempre joguei com este crucifixo, que ainda trago todos os dias, eu nunca me lesionei. E depois as normas mudaram, deixou-se de usar anéis e tinha que se tirar o fio. E num dos jogos com o Porto, eu tirei o crucifixo e ficou no fato de treino. E tive anos e anos, só que alguém pediu-me, anos e anos sem ver o crucifixo, só que alguém pediu-me o crucifixo. Pediu-me um material do Porto, alguém que era portista, pediu-me, e eu dei o fato de treino, e antes de dar, fui ver o bolso e estava lá o crucifixo no bolso, e recuperei o crucifixo. E a certo é que agora eu jogo veterano, mesmo gordo e obeso, e nunca mais voltei a lesionar. Era um talismã e sim, era uma proteção. Mas as superstições era uma coisa muito sim, marcante. Acredito muito, e acho que no futebol
nós acreditamos que há alguém a empurrar a bolinha para dentro, assim como em 2016 acredita-se que o Cristiano Ronaldo, que o pai estava presente pelas borboletas e todo o simbolismo, mesmo ele não jogando até ao fim. Sim, quem não acredita. Eu acho que a coisa mais bonita que o ser humano tem é acreditar. Quando deixas de acreditar nas pessoas, nos governos, ou na tua equipa, ou no, sei lá, ou em ti próprio, às vezes. Ou ti próprio, ou em alguém que está próximo, ou no teu amigo, é porque as coisas estão mal. Jorge, no Corunha jogaste com um defesa, salvo erro, que viria a ser campeão do mundo como treinador de seleções, com um jogador que foi campeão do mundo do Brasil e com um jogador que agora é treinador do Real Madrid. O Lionel Scaloni, Filipe Luís e Álvaro Arbeloa. O que é que isto significa? Havia uma grande, no Corunha, muita tendência para serem treinadores? Sim, ali o Scaloni é um caso incrível, porque o Scaloni deve ser das pessoas mais inteligentes que em termos do que é o futebol. É uma pessoa que no caos ele consegue orientar e dizer assim, não, vamos por aqui, vamos fazer isto, e depois é um jogador que adaptou-se. Ele tinha velocidade, era extremo, depois com algumas lesões perdeu velocidade, foi para o lateral direito, mas nunca era ultrapassado, porque conseguia estrategicamente defender bem. É um jogador que percebia muito e muitas das vezes ficava no banco porque jogava o Manuel Pablo, e já era ele que orientava, dizia, Jorge, vais por aqui, faz isto. Era super inteligente. No caso do Filipe Luís, eu apanhei o Filipe Luís, é um jogador que já tinha estado no Ajax, no Real Madrid, na equipe B, e chega ali super inteligente. Ele e o Arbeloa, os dois eram amigos já na altura, e são as novas gerações que querem aprender tudo. São esponjas, e ele mal chega ao pé de mim, ele diz assim, Jorge, ele era a defesa esquerda e eu era o central pela esquerda. Jorge, fica aqui ao pé de ti para te agradar. E eu assim, queres ganhar dinheiro? Ele, quero. Vai para a frente, se não vais ganhar dinheiro. Sai do pé de mim, eu defendo a tua parte. Ou seja, preocupava-se em o que é que o mais velho queria para o jogo, preocupava-se também com o jogo, e são jogadores diferentes. São jogadores, acho que o jogador hoje em dia também tem uma formação diferente, a nível académico são superiores à nossa geração. Mas tens alguma teoria, por exemplo, pelo facto de os grandes treinadores, à exceção de um ou outro, eventualmente, a Ancelotti, mas que os grandes treinadores não tenham sido, são muito melhor como treinadores do que tenham sido como jogadores, e aqueles grandes talentos, aqueles que nos fizeram todos vibrar, nunca tenham sido tão bons treinadores, à exceção de Johan Cruyff. Eu acho que é bom ter a experiência, mesmo não sendo uma experiência profissional, já é um nível muito bom. Agora, quem é que ganha tudo? É super difícil. Já tivemos a ver aqui gerações e gerações de equipas portuguesas e nós nunca ganhamos um Mundial. Ou seja, é difícil ganhar, é difícil vencer. Tenho exemplos no plantel do Depor, que é o Mauro Silva foi campeão do mundo, o Capdevila foi campeão do mundo com Espanha, depois o Filipe Luís de Libertadores, o Arbeloa foi a salvo erro também campeão do mundo, mas são exemplos muito raros. Há muita gente que vê o fenómeno do futebol e depois, para ser treinador, nem toda a gente tem essa oportunidade. Quando deixamos de jogar, somos confrontados com o que queremos fazer a seguir, e muita gente não quer porque é uma responsabilidade muito grande, e depois há alguns que nem têm essa opção de escolher, porque os clubes não o escolhem, porque nunca tiveram cariz de liderança. Por exemplo, eu fico admirado como o Ricardo Carvalho é um treinador adjunto hoje em dia numa seleção, quando ele nem falava, não é? É estranho, não é? Ou o Tiago, via mais o Tiago Mendes como um selecionador, um treinador, do que o Ricardo. Mas isso é bom, que eles consigam estar no futebol. Fica triste quando os jogadores que passaram por grandes campeonatos e grandes competições não transmitam nada a ninguém e estejam a fazer outras coisas fora do futebol. Aí é que eu acho que é de preocupar. Tu tiveste dois presidentes muito carismáticos, Sim. Pinto da Costa e o Lendoiro,
Que é que tens assim alguma história com um e outro, algum episódio? O Pinto da Costa, a primeira vez que o vi, foi logo a primeira pergunta. Menino, quer vir para o Porto? E eu... Temos aqui Pinto da Costa com Jorge Andrade. Sim, no Corunha. Foi um jogo na Corunha. Ele todo contente, claro, dei-lhe os 16 milhões. Aqui o grande Pinto da Costa. Este é o craque. Como é que ele te convidou-te? Como é que foi o primeiro contacto? Na altura, eu era para ir para o Benfica e não assinei. Assinei com o Benfica, mas eles demoraram no prazo e não conseguiram ativar. Pagar. Benfica de Valia Azevedo, não é? Não conseguiram pagar. Conseguiram pagar o Miguel. Conseguia pagar o Miguel e a mim não conseguiram. E então eu estava num impasse e o Tiago tinha um empresário. Eu falei com o Tiago, o guarda-redes, que é agora treinador do guarda-redes do Sporting. E ele falou-me no Jorge Manuel Mendes: olha, vou falar com o meu empresário e depois falamos. E o Jorge Manuel Mendes e o Jorge Mendes trabalhavam juntos. E é uma segunda-feira ele disse: ele tem aqui um Udinese para ti, interessa? Interessa? Então jogo no Estrela da Amadora, como é que não interessa? Interessa. Segunda-feira era o Udinese e ele disse na sexta: olha, vais com o teu pai a Cascais, a uma certa casa, que na altura era a casa de Jorge Mendes, e a X hora foi, afinal não eram os senhores da Udinese. Mal abro, na porta estava o Pinto da Costa e diz: menino, quer ir para o Porto? E eu respondi: onde é que se assina? Foi super simples, super fácil. E era um clube que estava a dominar na altura, tinha ganho o pentacampeonato e ainda por cima o treinador, eu tinha sido meu treinador, Fernando Santos, ou seja, tudo se conjugou e fui para o Porto. E não voltaste a falar com ninguém do Benfica, entretanto? Não, na altura ficou fechado e eu estava preocupado porque tinham feito um compromisso com um clube que não assumiu e os meus empresários eram o Veiga e o Alexandre Pinto da Costa na altura, e eles ficaram um bocado tristes porque eu mudei de rumo, mas na altura eu acho que foi o mais indicado porque o Benfica não conseguiu pagar a minha ou seja, o filho do Pinto da Costa queria-te levar para o Benfica? Sim, era o meu empresário. Eu já falei com ele sobre isso. E depois disso ele ficou super zangado porque ele era um jogador que ele tinha muita estima por mim. Ele fez a minha renovação pelo Estrela da Amadora, puxou por mim e depois no negócio ele não estava dentro do negócio porque eles já estavam a tirar os jogadores que estavam no Porto para outros sítios. Tiveram um grande grupo de jogadores que saiu do Porto para o Benfica, que foi o João Manuel Pinto, o Drulovic, foi o Fer, o caso do Fer, o Emílio Peixe. Muitos jogadores depois saíram do Porto para o Benfica porque o José Veiga e o Alexandre Pinto da Costa não faziam negócios naquela altura com o Porto. Jorge, penúltima pergunta. Há uma frase curiosíssima que eu li de ti, quando se fala de... Em muitas entrevistas falava de qual é o clube dele. Sim. Tu respondeste de uma forma muito curiosa, que é: sou do clube que me deu de comer, ou que me dá de comer. Sim. Isso significa, na prática, o quê? Sou do Estrela da Amadora, sou do Porto e sou do Deportivo da Corunha e da Juventus e da seleção. Mas o clube da minha vida é a seleção. Eu antes de começar aqui nesta casa para o Alexandre Pereira, foi a primeira pessoa que me entrevistou. Eu disse o clube que era o clube que eu, quando era miúdo, apoiava. Eu de miúdo apoiava o Sporting, que é o clube do meu pai. Mas eu, como joguei contra o Sporting e o Benfica, eu ganhei antídoto contra os outros miúdos, que era o Sporting e o Benfica. E depois, ao jogar no Porto, a única equipa, logicamente, que eu defendo dos três grandes é o Porto, nem há dúvida. Há muita gente que diz assim: tu és benfiquista. Há pessoas que pensam que sou benfiquista. Porque eu estou sempre no Estádio da Luz e adoro ir ver os jogos no Estádio da Luz, adoro ver os jogos no Estádio de Alvalade, mas esqueçam, eu tenho que torcer pelo Porto, que é quem me deu realmente comer. Bom, e como sempre temos uma pergunta que não é para o nosso convidado, mas é uma pergunta que fica para o nosso público, tem a ver com o nosso convidado. E como sempre, Rogério não é para responder. Sim. O Jorge já se autoproclamou como o maior cantor de karaoke do mundo, e eu lançava o rap porque está presente em algumas entrevistas: qual é a música preferida de Jorge Andrade no karaoke? E eu dou apenas uma dicasinha:
é dos Bee Gees. Mas podes só cantarolar isso aí. Não, senão, isto é para vocês. Para deixar na pista. É Bee Gees, é um grupo conhecido, uma grande banda. Pronto, Investiguem. Investiguem. Se quiserem, podem enviar para o e-mail toquedebola@bola.pt. Eu acho também que é vai fácil. colocar. Eu acho que disse toda. Vai colocar, também estará nas nossas redes sociais. E Jorge, nós resta-nos agradecer-te muito a tua presença, gostámos imenso. Não, obrigado. Passou super rápido. Queria agradecer a toda a gente que na minha carreira me ajudou, desde os empresários. Estive a falar agora de uma situação que era o Alexandre Pita Costa e o Veiga. Tenho estima por eles, mas na altura não conseguimos fazer o negócio que eles queriam. Os presidentes todos que passaram, desde o José Gomes, foi o primeiro presidente do Estrela, até o meu último presidente, que era da Juventus. Os treinadores todos da seleção, tanto o Josualdo, Caçador, António Oliveira, muita gente que me ajudou, o Scolari, e os treinadores de clube, que foram os primeiros, o professor Adérito, do Estrela da Amadora, o Miguel Quaresma. Eu tenho estima por toda a gente. Daí que até é difícil falar em nomes, porque há sempre alguém que vai ficar de fora. E depois, no meio de tudo isto, é a família que nos acompanha e ter a sorte de ter tido uns pais que nos orientaram a mim e ao meu irmão para o futebol, e acho que o mundo do futebol é um mundo especial, e quem consegue estar e trabalhar no mundo do futebol é um privilegiado, e eu sinto-me como tal. E foste seguramente, que ficará para a história como um dos melhores centrais do futebol português de sempre. Obrigado. Resta-nos agradecer a vossa companhia, Rogério, Paulo, obrigado mais uma vez. Já sabe, bons toques no desporto e na vida. Vemo-nos no próximo episódio.